Muy buenos días. Damos continuidad a la serie de charlas dentro del marco del Congreso de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. En esta oportunidad nos toca el simposio del Núcleo de Estudio de Dolencias Autoinmunes de la Sociedad Portuguesa de Medicina Interna. Están como miembros de mesa el doctor Gabriel Elisaur, la doctora Noelia Rivas, el presidente del Congreso, el doctor Ortiz, y la doctora Eliana Maril. A continuación, la doctora Ana Campar nos va a hablar sobre prevención de infecciones durante la inmunodepresión. La doctora Ana es especialista en medicina interna, especialista en inmunología clínica en el Hospital Universitario San Antonio Porto de Portugal. Bienvenida, doctora, adelante. ¿Esto? ¿Sí? Hola, buenos días. Yo voy a hablar en portugués, perdón. Ok. Portanto, a primeira apresentação vai ser sobre prevenção de infecções em doentes imunocomprometidos e essencialmente focar-me em doentes com patologias autoimunes e que estão a fazer terapêuticas imunossupressoras. Vou começar por uma introdução, tentar perceber quais são os riscos infecciosos específicos nestes doentes e a partir daí como prevenir estas complicações infecciosas durante a imunossupressão, as terapêuticas imunossupressoras. Portanto, as doenças autoimunes são doenças sistémicas, são doenças crónicas, são heterogéneas e basicamente resultam de uma falha da tolerância autoimune e podem ser mediadas por anticorpos, por alterações de complemento ou por alterações de células T. E, de facto, temos tido um desenvolvimento grande em termos de terapêuticas imunossupressoras, temos tido cada vez mais terapêuticas para tratar estes doentes apesar das próprias doenças autoimunes predisporem os pacientes a infecções, porque há uma desregulação do sistema imune, quando acrescentamos terapêuticas imunossupressoras, obviamente estamos a acrescentar riscos infecciosos a estes doentes, tanto em termos de frequência como de gravidade. E, portanto, que riscos infecciosos são estes? Dependem de vários fatores. Dependem do doente e dentro do doente dependem, obviamente, da exposição que ele tem, seja profissional, seja ambiental. Dependem do estado vacinal, né, de vacinação, da história de infecções e, obviamente, também de algumas comorbilidades, ou seja, doentes, por exemplo, que tenham insuficiência renal ou insuficiência hepática, claro que estão predispostos a ter mais infecções, tal como doentes que tenham imunodeficiências primárias associadas às doenças autoimunes, também têm um risco infeccioso diferente. E depois, também dependem do regime terapêutico imunossupressor que nós vamos colocar a estes doentes. Com aqui uma nota muito importante para a dose cumulativa de corticoides. Portanto, não é só a dose diária de corticoides que é importante, mas também a acumulação da dose ao longo dos anos, mesmo que diariamente seja uma dose baixa, esta vai-se acumulando e vai provocando mais imunossupressão. Depois depende, obviamente, do mecanismo de ação do imunossupressor que estamos a dar a estes doentes. E, por último, também depende se estamos a fazer monoterapia, ou seja, só um imunossupressor, ou se estamos a combinar mais do que um imunossupressor. Portanto, tudo isto tem importância no tipo de infecções que estes doentes vão ter. Obviamente, os imunossupressores são diferentes, têm mecanismos de ação diferentes e, portanto, também têm riscos infecciosos
diferentes. E eu vou passar essencialmente por estas classes de fármacos diferentes, começando pelos corticoides, os imunossupressores mais clássicos e as terapêuticas biológicas. Os corticoides são imunossupressores, sobretudo em doses superiores a 20 mg dia de prednisona ou equivalente. Têm efeitos imunossupressores potentes e afetam várias células, daí chamados os pan-targeted, afetam várias células do sistema imune. Tem efeitos aditivos com outros imunossupressores, ou seja, corticoide com outro imunossupressor causa um risco infeccioso muito mais elevado, e as principais infecções, de facto, são as infecções fúngicas invasivas, com doses corticoides elevadas ou com doses corticoides que ao longo do tempo vão acumulando uma dose muito alta. E aqui falamos essencialmente da pneumonia por pneumocistite girovesi e da estrogilodíase, que pode ser grave, com sepsis e até levar à morte nestes doentes. Outro que também afeta várias células do sistema imune é a ciclofosfamida. Tem efeitos nas células B, mas também tem efeitos nas células T e outros fagócitos. O risco infeccioso, apesar de tudo, está relacionado com a dose que é administrada, e as complicações infecciosas são equivalentes aos outros fármacos que também depletam células B, mas como estas também depletam outras células do sistema imune, tem um risco mais elevado também de infecções fúngicas invasivas, incluindo também a pneumocistite girovesi, a pneumonia por pneumocistite girovesi. Depois temos alguns imunossupressores clássicos, que são essencialmente dirigidos às células T, e aqui estamos a falar dos inibidores da calcinuria, ciclosporina e tacrolimus, que em termos de mecanismo de ação atuam aqui, ou seja, aqui na calcineurina, e basicamente impedem a ativação das células T, e o micofenolato mofetil e a azatilperina, que atuam noutro sítio, são essencialmente inibidores da síntese de purinas e, portanto, inibem a proliferação das células T. Estes fármacos essencialmente inibem células T, e por isso o maior risco infeccioso é a reativação de vírus latentes. E aqui estamos a falar de herpes vírus, hepatite B, entre outros, com a probabilidade maior de, além de reativarem estes vírus, causarem infecções invasivas e disseminadas, ou seja, não as infecções que nós costumamos ver nos outros doentes que não estão imunossuprimidos. No entanto, também tem um risco aumentado de infecções bacterianas, essencialmente intracelares, como a legionela, e também de infecções fúngicas. Depois, os biológicos dirigidos a células B. Neste momento há vários biológicos que afetam de alguma forma o funcionamento ou o número de células B, por vários mecanismos diferentes. O mais conhecido, também o mais antigo, é o rituximab. Depois também há o belimumab, há os novos agentes depletores de células B, e depois há aqueles fármacos que atuam um bocadinho mais à frente, não é? na cascata das células B, e atuam sobre os plasmócitos e depletam os plasmócitos. Estes mecanismos de ação são diferentes, mas os riscos infecciosos também são um bocadinho diferenciados entre eles. Mas basicamente, infecções específicas relacionadas com agentes que depletam células B, bactérias encapsuladas, e aqui as mais comuns é os streptococcus, hemófilos e a Neisseria, com algumas complicações importantes. Além das pneumonias bacterianas comuns, estes agentes podem causar infecções sinopulmonares recorrentes e originar bronquiectasias. E no caso de haver hipogama-globulinémia, uma forma
eficaz de prevenir ou de tratar estas infecções é fazer a reposição de imunoglobulina, apesar de não ser um tratamento muito acessível. Depois, infecções não bacterianas, várias também, a destacar as infecções por entrovírus, sobretudo meningoencefalite, e a giardia como infecção crónica persistente. O long COVID, que também é mais frequente nestes doentes. A reativação de alguns vírus latentes, hepatite B e o herpes, e o CMV é mais raro, e também a infecção por pneumocystis girovesi, especialmente quando combinamos estes agentes com doses mais elevadas de corticoides. Depois, aqueles que são dirigidos, biológicos dirigidos às células T. Aqui estamos a falar essencialmente de dois, a globulina tintimócito e o alentuzumab, sendo que o alentuzumab, em especial, causa uma imunossupressão prolongada e profunda. Essencialmente estão associados à reativação de vírus latentes, mais uma vez o herpes e o varicela zoster, também à reativação ou rápida progressão da infecção por hepatites B, e nestes casos também a destacar aqui infecções por noravírus com diarreia persistente e má absorção, e muito difícil de tratar neste contexto. Mas também tem riscos aumentados de infecções bacterianas, como a legionela, a listéria, a salmonela e a tuberculose. Claro que a tuberculose também depende um bocadinho da prevalência da população geral em que o doente está inserido. E também de fungos, nomeadamente a candidíase, que é mais comum, mas depois alguns outros fungos que são menos comuns, o criptococcus, o histoplasma, e o aspergillus, e também a pneumocystis girovesi. E finalmente, os parasitas também estão associados a infecções aumentadas por parasitas, nomeadamente o toxoplasma, trypanosoma, giardia e a malária, a babésia, que pode causar até 20% de mortalidade nestes doentes, e os estrongiloides. Ter atenção que, com as alterações climáticas que estamos a assistir, muitos destes agentes infecciosos que nós estávamos habituados a ver em países com mais quentes ou com uma temperatura diferente, estão no fundo a migrar para norte, e portanto podemos começar a ver estes agentes em países em que não era comum, e temos que pensar neles também. Depois, inibidores de complemento, essencialmente eculizumab e ravulizumab, essencialmente infecções por Neisseria, são as mais comuns com estes agentes. E o avacopan, que é um fármaco mais recente, essencialmente usado nas vasculites, que apesar de tudo parece mais seguro, tem menos infecções oportunísticas, sobretudo comparado com o corticoide, que no fundo foi o que veio substituir, ou que pretende substituir a corticoterapia nestes agentes. E perante isto, como prevenir as infecções nestes doentes quando estamos a fazer imunossupressão? Bem, a primeira coisa é fazer o screening, ou seja, é fazer o rastreio de quais são os doentes que estão mais sujeitos a estas infecções e quais as infecções mais frequentes naquele doente em específico que está à nossa frente. Começar, obviamente, uma história clínica completa e um exame físico também bastante apurado, com algumas particularidades, nomeadamente o país de nascimento dos doentes, a história de viagens, obviamente, tem a ver com a exposição, além de outras exposições, nomeadamente a profissão do doente e histórias infecciosas prévias, a forma como o doente vive, ou seja, a fonte de água, por exemplo, se tem animais de estimação ou não, e a história vacinal, sobretudo as vacinas infantis. Portanto, é importante rever esta história vacinal. Antes de começar a imunossupressão, é importante fazer um rastreio, e há várias recomendações. Este é um exemplo de recomendações. Fazer o rastreio de algumas infecções ou de algum estado de exposição a alguns agentes infecciosos. E para quê? No fundo, podemos atuar de 3 formas perante a história, 3 ou 4 formas perante a história,
portanto, os resultados do rastreio inicial que fazemos antes de começar a imunossupressão. Temos os doentes em que conseguimos, em que conseguimos fazer a vacinação, se não a tiverem, ou vacinação extra, e aqui estamos a falar de hepatite A e B, que são vacinas que podem ser dadas na infância, mas nem todos os doentes têm, ou a vacina contra a varicela zoster, que pode ser oferecida aos doentes em determinadas circunstâncias perante alguns fármacos específicos que vão fazer. Por outro lado, há doentes ou há exposições em que nós podemos fazer tratamento antes de começar a imunossupressão, e aqui estou a falar de essencialmente da hepatite C e do HIV, e da estrogeloidíase e da doença de Chagas. Estas duas dependendo, obviamente, também da exposição e da história de viagens, mas podemos fazer tratamento, podemos e devemos fazer tratamento antes de começar a imunossupressão. E por último, há alguns rastreios que nos permitem fazer, quando positivos, que nos permitem fazer profilaxia. E aqui estamos a falar da hepatite B, está ali, não se ficou ali escondido, da hepatite B, que podemos fazer profilaxia quando fazemos determinados fármacos imunossupressores, e obviamente da tuberculose latente, em que também é importante fazer a quimioprofilaxia antes de começar a imunossupressão. Relativamente às vacinações especificamente, obviamente as recomendações variam de país para país, mas há princípios básicos que obviamente se aplicam a todos, nestes doentes, quando vão começar a imunossupressão, é importante atualizar as vacinas da infância. Se nós não tivermos forma de comprovar que o doente as fez, ou se não estiverem atualizadas, ou se não tiver feitas. Okay? Há algumas recomendações para vacinas, atualização de vacinas que estão recomendadas antes de iniciar a imunossupressão, e eu só quero aqui chamar a atenção aqui para 3 vacinas em específico que devem ser dadas antes da imunossupressão, porque são vacinas vivas e não podem ser dadas depois de iniciar a imunossupressão. E aqui estou a falar do sarampo e da rubéola, da varicela e da febre amarela. Portanto, estes doentes, assim que estão sob imunossupressão, é arriscado estarem a fazer este tipo de vacinas, porque são vacinas vivas. Todas as outras podem ser feitas durante a imunossupressão. Claro que a eficácia da vacina pode não ser tão grande, mas de qualquer forma podem ser feitas. E por último, o aconselhamento, ou seja, estes doentes, quando começam a imunossupressão, nós temos a obrigação de os aconselhar a evitar determinadas situações que os possam colocar em risco de algumas infecções. E obviamente, além da higiene das mãos, usar máscara, a máscara cirúrgica em determinadas circunstâncias, em determinados locais, e sobretudo quando há períodos de alta atividade respiratória, de vírus respiratórios. Obviamente evitar alguns alimentos que são propícios a transmitir infecções. A questão da água, ingerir água que venha de proveniência de fontes seguras, e obviamente em locais ou em atividades onde hajam insetos transmitores de doença, usar o repelente e a proteção com roupas. Sendo que também é importante que doentes sob imunossupressão, que pretendam viajar para determinados países onde há riscos infecciosos diferentes do seu país de origem, devem ser enviados a especialistas de medicina de viajante para fazerem as respectivas profilaxias e levarem também a medicação que seja necessária. E, portanto, para terminar, as doenças autoimunes por si só predispõem a infecções, e é importante que tenhamos isto em conta, particularmente quando não estão controlados. Portanto, a melhor forma de prevenir infecções nestes doentes é tratar a sua doença de base em condições, ou tratar o melhor possível. Apesar disto, e apesar da imunossupressão acrescentar riscos
Estes podem ser prevenidos por vacinação, por profilaxia antimicrobiana e por aconselhamento em termos de exposição, de evicção de algumas exposições. Perceber o mecanismo dos imunossupressores que estamos a dar aos doentes é importante para prever e para reconhecer as infecções nestes doentes. Relembrar que o rastreio é importante que seja feito antes do início da terapêutica imunossupressora, para nós podermos, de certa forma, proteger os doentes de algumas infecções quando há mecanismos para isso, nomeadamente profilaxias, vacinações e aconselhamento de exposições mais complicadas. E era tudo. Obrigada. Buenos días, muchas gracias a la organización por esta invitación. Es un honor de estar con vosotros. Lamentablemente no puedo hacer toda la charla en español, que voy a hacerla en portugués, que pienso que tienen la traducción simultánea. Entonces voy a empezar sobre cómo abordar los factores de riesgo cardiovascular en las enfermedades autoinmunes sistémicas. Pois, estamos a falar de um tema que é, de facto, muito, muito interessante. O primeiro ponto, faz agora cerca de 30 anos, pela primeira vez saiu um artigo no New England Journal of Medicine falando que a aterosclerose era uma doença inflamatória. Toda a gente sabe que as doenças autoimunes sistémicas são doenças inflamatórias e todas elas têm um risco aumentado de eventos cardiovasculares sérios em idades muito mais precoces. Curiosamente, se calhar só na última década é que se começou a olhar do ponto de vista clínico e terapêutico para a aterosclerose como uma doença inflamatória. E mesmo assim estamos muito longe do que podemos fazer. Portanto, eu vou dar algumas dicas do que penso sobre esta patologia nos doentes que são cronicamente inflamados, e se calhar vou desiludir a algumas pessoas que ficam convencidos que poderemos ter aqui grande margem no que temos atualmente do ponto de vista terapêutico. Mas quando alguém vem comentar com um internista que precisa de melhorar um doente que tem múltiplos fatores de risco vascular e que até já teve um evento vascular, ou seja, uma prevenção secundária, num doente com uma patologia inflamatória como artrite reumatoide ou com o lúpus, a primeira coisa que nós vamos dizer é: estão a tratar bem o seu doente? Estão a tratar a doença crónica inflamatória bem tratada? A maior parte das vezes a resposta é não. Corticoides a mais, fármacos imunossupressores a menos, doentes com a doença não controlada. E este é o primeiro e mais importante fator de risco que estes doentes têm para correr mal. E recordo, no lúpus, doença sistémica autoimune clássica, nenhuma estatina demonstrou até hoje reduzir o número de eventos da aterosclerose acelerada dos doentes com lúpus eritematoso sistémico. Não demonstrou ensaios clínicos que o lúpus tivesse essa alteração, ao contrário do que acontece na artrite reumatoide. Portanto, são doenças diferentes, riscos diferentes, mas a primeira mensagem é: olhem para o vosso doente que provavelmente não está com a terapêutica mais adequada, porque as outras nós vamos resolver.
Portanto, para relembrar, não vou perder muito tempo nesta parte da prevenção primária e também para recordar que um ponteiro é aqui, a de cima. Perdão. Como pode voltar atrás? Desculpe. Aqui, ok. Para recordar, vocês todos conhecem isto? Todos conhecem o flowchart de risco e das nossas decisões terapêuticas baseadas nisto, mas finalmente começa a haver fatores que são extra metabólicos para o risco vascular e que colocam à direita condições como patologias inflamatórias crónicas e também etnias particulares. Então nós temos algumas, aqui no sul da América, etnias particulares que, com doenças inflamatórias crónicas, têm um risco vascular enorme e têm imensos eventos vasculares. É claro que nós não podemos deixar de fazer o que é básico. Muitas vezes esquecemos, temos doentes a fazer imunossupressores muito charmosos e continuam a fumar e continuam a controlar mal as tensões e a ter excesso de peso. E temos que olhar claramente um bocadinho mais para os scores de risco. Temos muitas vezes estes doentes mal catalogados nos scores de risco. Eu vou recordar, artrite reumatoide. A recomendação é multiplicar por 1,5 o score de risco que se utiliza para a decisão terapêutica destes doentes. E mesmo assim, isto é baseado em estudos pouco controlados, porque provavelmente o risco é igual ao risco da diabetes mellitus. A coorte mais antiga seguida na Europa, na Dinamarca, demonstrou que a associação diabetes mellitus com artrite reumatoide duplicava o risco de eventos vasculares. Para terem uma ideia, em 22 milhões de doentes no Reino Unido com risco cardiovascular e doenças autoimunes, podemos ter aqui 3 fatores importantes. A acumulação de doenças autoimunes, algumas doenças autoimunes, em particular artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistémico, vasculites sistémicas e esclerose sistémica, e, finalmente, menos risco nas doenças autoimunes órgão específicas, ao contrário das doenças sistémicas. Portanto, temos aqui que olhar para a inflamação. É aqui nos próximos minutos que vamos falar um bocadinho como é que a gente pode pôr cá em cima a ideia da inflamação e o que podemos fazer pelos nossos doentes. Vocês conhecem isto muito bem. Este slide poderia ter sido publicado há 30 anos atrás. Curiosamente, brilhantíssimo artigo, demonstra praticamente isto tudo, agora com um bocadinho mais de charme. Podemos olhar para 3 pontos importantes que têm a ver com a inflamação. Uma, a oxidação da LDL, e os estados oxidativos estão fortemente associados às doenças sistémicas, nomeadamente à esclerose sistémica. O uptake da LDL por macrófagos ativados, formando as foam cells, e depois alguma desregulação no efluxo de colesterol, ou seja, algum mecanismo de falência do efluxo de colesterol via HDL, que vai aumentando estas foam cells e a disfunção que leva à produção de placas ateroscleróticas. Onde é que a inflamação entra aqui? A inflamação entra aqui exatamente como nas doenças autoimunes sistémicas. Há uma falência na regulação. Não conseguimos parar o processo inflamatório. Por vários mecanismos associados a linfócitos T, que por via do interferão gama, que curiosamente é a primeira das grandes citoquinas associadas à desregulação do lúpus, acaba por ativar e aumentar o número de foam cells de uma forma da proliferação de foam cells, mas também diretamente pela migração e proliferação de células musculizo, formando então, finalmente, a capa fibrosa que é a nossa placa aterosclerósica. Portanto, nós temos aqui vários mecanismos inflamatórios, nomeadamente a oxidação, mas também a chamada de linfócitos T,
mediada do linfócito T, que leva à proliferação de foam cells e também à produção da capa fibrosa. Está mais que demonstrado em alguns estudos, aqui é um estudo de psoríase, que curiosamente a pele é um bom modelo para se ver a capa fibrosa que a psoríase demonstra, de evolução queratinocítica, é muito parecida com o mediador inflamatório que nós vemos na aterosclerose. E depois, como é que isto se perpetua? O sistema imune olha para várias coisas externas como moléculas de risco. Patogénios, ácido úrico, bactérias, placas de aterosclerose, dumps and pumps, como traduzido o termo norte-americano clássico. Isto ativa o inflamassoma. A ativação do inflamassoma leva ao aumento da produção de interleucina 1, uma loop de amplificação que leva também à ativação da interleucina 6, e daí aumentos da proteína C reativa, aumento das proteínas de fase aguda, mas também aumento da produção de fibrinogénio e de fatores de crescimento e de agregação das plaquetas, o que leva que este processo inflamatório não seja só um aumento da placa de risco, mas também um aumento de formação de trombos em placas instáveis. Tudo está ligado. E, portanto, quando nos perguntam artrite reumatoide e eventos vasculares, os medicamentos provocam isto? Não, a doença provoca isto. IL-6 elevada, proteína C reativa sempre elevada, placa, oxidação, não falta rigorosamente nada. Então, onde é que nós podemos ir descobrir que biomarcadores? Vocês já os usam todos na prática clínica, muitas vezes não aplicam nenhuma alteração terapêutica associada a isto, por vezes não temos ainda tudo. Um muito simples. Isto é um marcador da ativação da doença. Lúpus, esclerose sistémica, artrite reumatoide, na maioria das vezes os doentes são linfopénicos e, portanto, têm uma relação neutrófilo-linfócito aumentada, o que quer dizer que a doença está mais ativa, e isto tem uma relação direta com o aumento de número de eventos cardiovasculares. Portanto, podemos perguntar ao nosso médico, se formos nós a tratar o doente ou se for outra especialidade, dizer, atenção, a sua doença está ativa, já olhou para estes marcadores. Muito mais simples, ou mais complexo se quiserem. Este artigo é muito complexo de perceber, mas eu vou tentar resumi-lo em uns segundos. Aquilo que nós vemos à direita é que se aplicarmos imagem avançada, TAC ou PET, angioTAC ou PET, podemos detectar de facto placas de alto risco, mas a variabilidade em que isto acontece é muito grande. Ou seja, o doente pode ter uma placa de alto risco, mas o evento pode demorar anos ou pode nunca acontecer. Okay? Mas se associarmos variáveis que variam muito pouco, mas que estão aumentadas, como a proteína C reativa e a interleucina 6, isto acrescenta um dado de risco em que estes doentes com esta placa de risco têm um risco muito mais aumentado que os outros que não têm interleucina 6, nomeadamente com a PCR aumentada. E daí a PCR que muitas vezes nós nos esquecemos de pedir, a de alta sensibilidade, e isto muitas consultas de lípidos o fazem, consultas de doenças metabólicas, mas muitos destes doentes não têm estes seguimentos. E se repararem, é muito comum nós termos doentes acima dos 3 mg por litro, o que está fortemente associado a pelo menos uma duplicação do risco vascular nos 10 anos a seguir. Okay? Não vamos olhar para valores tão altos como 10 mg por litro, que pode estar associado à infecção ou outros mecanismos, mas a persistência deste valor é um valor importante e que está associado a todas estas ligações, a todo este risco, quer a nível da evolução com o colesterol e do risco vascular ao longo de 10 anos. E se juntarmos a isto a lipoproteína A, que em breve teremos fármacos que poderão atuar a este nível, então aí, juntamente com proteína C reativa de alta sensibilidade, percebemos que o risco, o número cumulativo de eventos é muitíssimo significativo comparado com o resto da população.
E onde é que este risco residual é comum? Este risco residual podemos olhar de duas maneiras. Risco residual lipídico, risco residual inflamatório. O risco residual inflamatório, olhando para a LDL e para a PCR, no PROVIT, no IMPROVIT e nos registros, aproxima-se de 1/3 dos doentes. 1/3 dos doentes persiste com risco vascular inflamatório. E isto está fortemente associado à mortalidade. Não há discussão. Portanto, começamos a olhar de outra maneira. Começamos a ver que temos risco residual de colesterol, e temos novos fármacos para isso, risco residual inflamatório. Percebemos que ambos, que estão associados realmente às doenças autoimunes sistémicas, são onde estão os doentes que nós temos pela frente. Algum risco residual associado a triglicerídeos, à lipoproteína A de forma isolada e, claro, ao risco residual diabético, que ainda é um assunto pouco resolvido. Como podem ver, já temos incluídos nos fatores de risco para eventos as doenças inflamatórias crónicas. É muito bonito estar lá na lista, mas depois, na prática, não se atua de forma tão diferente como nós pensamos. E podem, no fim, perguntar estatinas, porque não a todos, ou a gente pode discutir isso no fim. Há muita coisa que podemos falar sobre isso. Mas como é que nós podemos fazer um target de inflamação? Curiosamente, nos tratamentos que nós damos a estes doentes. E reparem que muitos destes doentes, nós vamos avaliar a atividade inflamatória da doença e a persistência da atividade inflamatória com estes fatores de risco, e elas vão em paralelo. Portanto, muitas vezes temos é que melhorar a terapêutica que o doente está a fazer, independentemente dos fatores de risco vascular. E isto estamos a fazer maioritariamente mal. E assumimos isso ao longo de muitos anos. E vou-vos mostrar alguns dados indiretos em relação a isto. Nomeadamente relacionado com a PCR, que continua a ser importante, a de alta sensibilidade. Este é o primeiro trial que alguém se lembrou de fazer na população em geral, com metotrexato em dose baixa, para tentar diminuir a inflamação e reduzir o número de eventos. Falhou. Falhou porque a grande maioria dos doentes nem tinha PCR aumentada. Não eram os doentes mais inflamados e, portanto, não funcionou. Mas olhamos só para este ensaio mais controlado com artrite reumatoide, doentes que fizeram terapêutica agressiva para remissão. E alguns fizeram terapêuticas clássicas triplas, outros com bloqueadores do TNF. Os outcomes primários era a avaliação pela inflamação, quer por PET, quer por vascular. E, de facto, há uma correlação, isso sim, entre a doença ativa e a inflamação vascular, uma redução de 8% por imagem. Não há diferenças nos esquemas terapêuticos. O que há diferença é o esquema terapêutico que colocou a doença em remissão, sim, então o doente está melhor. Okay? O problema não está nos esquemas terapêuticos, o problema está no alvo que nós queremos atingir. Reduzir a inflamação o mais possível, ter a doença controlada. Canakinumab, fármaco caríssimo, conseguiu demonstrar, por via precisamente do bloqueio da interleucina 1, precisamente um dos, digamos, ativação do inflamassoma, uma redução de risco de eventos cardiovasculares e de morte cardiovascular contra placebo, uma redução que é significativa, mas que não teve impacto na prática clínica. E porquê? Porque o fármaco é caríssimo. E, portanto, nunca se avançou em tentar perceber qual o subgrupo destes doentes que mais beneficiava, porque isto não beneficia todos os doentes. Mas uma droga baratinha, colchicina. Nós também podemos dosear algo como amiloide A, amiloide sérico A. Alguns doentes têm proteína C reativa normal, amiloide sérico A aumentado. O amiloide sérico A aumentado está muitas vezes associado precisamente também à ativação do inflamassoma. E aqui a colchicina é o canakinumab barato. 0,5 mg por quilo,
uma redução muito significativa de eventos cardiovasculares, redução de 31%. Qual é o pânico aqui? A toxicidade da colchicina. E, de facto, quando vamos olhar para as várias análises destes estudos, todos eles demonstraram redução de risco, mas todos eles demonstraram alguma toxicidade. Onde é que está o problema? Saber usar colchicina, que é algo que nós temos que ver. Se o doente tem função renal normal, muitas vezes calculamos mal a função renal e usamos doses de colchicina desadequadas. As terapêuticas concomitantes, nomeadamente antifúngicos e outros fármacos, e nomeadamente se o doente já tem também algumas citopenias ou alterações da CPK ou das transaminases. Quando retiramos e usamos bem doses muito baixas de colchicina, a probabilidade de toxicidade é muito baixa. Nós usamos colchicina cronicamente em algumas doenças autoimunes, como o Behçet. E, portanto, não replicamos estas toxicidades porque temos muita experiência nesse cuidado. Portanto, temos que olhar também para este fármaco e olhar para estes doentes e ver o que é que nós temos aqui aumentado. Persiste PCR aumentada, é possível tratar melhor a doença, existe amiloide sérico A aumentado, vale a pena associar nestes doentes um pouquinho de colchicina? Provavelmente sim, nós temos o estudo que o demonstra. É só uma questão de utilizar bem o fármaco. Mas temos mais coisas. Inibidores da GLT2 que parecem demonstrar uma redução ao longo do tempo da interleucina 6. Por isso começam a aparecer os primeiros trabalhos a introduzir nestes doentes inibidores da GLP2, mesmo sem diabetes ou mesmo sem insuficiência renal, e para tentar demonstrar uma coterapia na inflamação destes doentes. O mesmo, obviamente, no tratamento da obesidade e, de facto, obesidade e doença inflamatória crónica sistémica não são amigos e nós temos que ter um cut-off mais baixo para introduzir estes fármacos que não só diminuem o peso, mas diminuem o risco vascular. Ao contrário do que se pensa, não é só perder peso, diminui de facto o risco vascular. E, eventualmente, no futuro, bloqueadores da IL-6. Este é um trial muito recente com um bloqueador da interleucina 6, que demonstrou, de facto, uma redução significativa da inflamação e provavelmente irá demonstrar também alguma eficácia, e nomeadamente na redução da lipoproteína A, que também poderá estar dependente do excesso da produção de IL-6. E outro fármaco, inibidor da IL-6, o clazakizumab, que também já tem ensaios clínicos em curso. Mas nós temos, na artrite reumatoide, o tocilizumab, um fármaco extraordinariamente elegante que bloqueia a IL-6 e que nós, ao longo de muitos anos, demonstramos que o risco aterosclerótico associado é melhor. Há um aumento, inclusive, da HDL e uma redução significativa do rácio LDL-HDL nestes doentes. O que acontece é que nos reumatoides inflamados há um shift do colesterol que nós ainda não entendemos muito bem e os doentes têm, muitas vezes, colesteróis pseudonormais nos exames de sangue, que depois de desinflamar os doentes, eles começam a aumentar, e as LDLs começam a aumentar e nós ficamos em pânico. E isso tem a ver com a pseudonormalização no processo inflamatório que isto dá. Portanto, o que isto faz, levanta cá para cima a realidade que o doente tem para cima, muito pouca HDL-LDL no início, muito oxidada. E se nós formos fazer um doseamento de LDL oxidada, percebemos que ela está super aumentada, mesmo com LDLs no soro normal. Portanto, também podemos fazer esse doseamento. Portanto, o futuro, ensaios clínicos em curso, em todas as áreas, todos eles são com anti-inflamatórios, curiosamente, e termino lembrando um fármaco que reduz em 1/4 o número de eventos nos doentes com lúpus, reduz a mortalidade significativamente em todos os pontos de vista, que é a hidroxicloroquina. E continuamos a ver doentes com lúpus, seguidos por internistas ou por reumatologistas ou até por nefrologistas, que não fazem hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina é o fármaco protetor vascular mais importante nestes doentes. Não é? E é um fármaco que
é para pôr. É para pôr a todos. Mais ensaios clínicos em fase pré-stage. Como podem ver, isto não termina neste momento e vamos ter imensas novidades nos próximos tempos. Mas aqui, neste momento, o mais importante é tentar particularizar o doente. Olhar para a doença cardiovascular, olhar para o doente com doença inflamatória crónica, ver que biomarcadores continuam aumentados, perceber os riscos tradicionais, perceber se a doença está controlada, e tem que se falar, os médicos têm que falar entre eles, e tomar atitudes certas e desenhadas para o doente certo. Isto é apenas para relembrar uma coisa que eu acho que é importante, que muitas vezes na dúvida, a imagem vascular, o score de cálcio em alguns doentes, pode ser muito importante para prever os eventos a seguir. E, portanto, nós às vezes temos muitas dúvidas, acumulando o risco. Se vamos introduzir alguns fármacos, e um score de cálcio coronário pode nos ajudar a decidir, e é, de facto, um fator preditivo extra para o número de eventos que podemos vir a ter nos anos a seguir. Isto será, provavelmente, a mudança de recomendação dos próximos anos, acumulando desde já o score de cálcio e as estatinas e os controlos secundários, também na prevenção secundária. E, portanto, onde é que eu coloco, é o último slide, onde é que eu coloco as doenças autoimunes sistémicas neste ponto? Riscos tradicionais, podemos usar um score de prevenção, ok, tudo bem, multiplicar na reumatoide pelo menos por 1.5, tentar incluir este doente num algoritmo de decisão terapêutico adequado. Eu ponho a pequenino porque estes doentes têm muita inflamação, risco inflamatório residual. Ok? E aqui, coisas importantes. Remissão da doença, corticoides, sempre abaixo de 5 mg de prednisolona por dia. Se o doente está a fazer mais e precisa de mais, está mal tratado em todos os aspectos. Remissão inflamatória, ver a proteína C reativa, o amiloide sérico A, tentar ver que fármacos os doentes precisam, se podemos mudar para um bloqueador de interleucina 6, se estamos a usar agonistas da GLP-1, se estamos a colocar colchicina em alguns doentes, vermos a lipoproteína A, os inibidores da GLP-2 provavelmente irão entrar aqui em muitos destes doentes nos próximos tempos, e nos doentes com lúpus. Nunca esquecer a hidroxicloroquina, que é de facto o nosso, digamos, seguro de vida. E há uma demonstração clara, transversal, em todos os registros da redução de mortalidade cardiovascular e de todos os endpoints de mortalidade com a hidroxicloroquina no lúpus. Portanto, e claro, agradecer à equipa que me permite vir até ao Paraguai falar, porque alguém está lá a trabalhar por nós, e agradecer mais uma vez o convite para estar aqui. Obrigado. El doctor José Delgado Alves nos va a hablar de la activación inmune y el estrés oxidativo en diabetes mellitus tipo 2. El doctor Delgado Alves es especialista en medicina interna, especialista en farmacología clínica, doctorado en medicina en la subespecialidad de reumatología por la Universidad, el College of London, director del Departamento de Medicina Interna y de la Unidad de Enfermedades Sistémicas Inmunomediadas del Hospital Fernando da Fonseca, Portugal, profesor de Medicina y Terapéutica Médica, Facultad de Ciencias Médicas de Lisboa, investigador principal y coordinador del Grupo de Investigación de Respuesta Inmunitaria y Enfermedades Vasculares del Nova Medical School Research, past president del Grupo Portugués de Enfermedades Autoinmunes, dependiente de la Sociedad Portuguesa de Medicina Interna, presidente de Porto de Formación Médica Europea y presidente del Comité de Expertos en Investigación Clínica en Europa. Adelante, doctor. Gracias. Olá. Perdão. É com muito prazer que estou aqui convosco. Desculpem,
O meu espanhol é muito mau, o meu guarani ainda é pior, e portanto eu agradeço ao Fábio a ajuda que me vai tentar dar. Eu vou falando devagar, quando quiserem interrompam-me à vontade. Eu acredito, desculpem, eu venho para aqui para estar mais perto. Eu acredito em duas coisas na medicina interna. A primeira coisa é, não sei se todos têm presentes, mas quando a medicina interna foi criada, a ideia era que os internistas separavam-se dos outros especialistas porque faziam investigação e conheciam as ciências básicas. Agora, em muitos sítios, a medicina interna é vista como a especialidade que só vê doentes e não sabe teoria. Enfim, entre aspas. Tem muita experiência clínica, mas não investe na investigação. Pelo menos isto é verdade na Europa. Não sei como é aqui, mas vou aprender. E a realidade é que nada devia estar mais afastado da verdade do que isto. Segunda coisa, os internistas, eu costumo dizer que nós somos o contrário dos burros. Os burros vêm assim. Os internistas foram treinados para ver assim. E isto é muito importante. Quando se fala, por exemplo, de investigação translacional, da ciência básica até à ciência clínica, eu costumo pensar que nós temos que começar a mudar na parte clínica e transformá-la em investigação transversal. Um internista deve, no meu entender, saber tanto de todas as especialidades como o especialista. Uou! Vocês é que escolheram. Qual é a diferença? É que se conhecermos os mecanismos fisiopatológicos, nós conseguimos fazer as pontes. Porque as células do glomérulo, na sua membrana, não variam muito com as células do neurónio. Vejam o exemplo do sistema imunológico. Há 20 anos, dizia-se que o sistema imunológico não entrava no cérebro. Era um santuário. Só lá havia monges budistas. Hoje em dia, sabe-se que o sistema imunológico está no sistema nervoso central exatamente da mesma maneira que está no resto do corpo. Só tem outros nomes. Em vez de serem células apresentadoras de antigênio, são micróglia ou astrocitos, por exemplo. Têm outros nomes, mas é a mesma coisa. E, portanto, há uma quantidade de equívocos na história da medicina interna e há uma quantidade de equívocos na história da minha vida clínica e da minha apresentação. Eu vou-lhes dar alguns exemplos. Isto são os meus disclosures, vou passar rapidamente. Quando eu era pequeno e comecei a treinar, disseram-me a mim, os meus mestres, que os doentes com doenças autoimunes eram normalmente adultos, estatisticamente, eram mulheres novas, eram louras, eram magras, pelo menos antes de nós começarmos a dar corticoides, não tinham filhos, e a doença ia melhorando com o tempo. E como vocês imaginam, eu pensei que todos os meus doentes iam ser assim. Rapidamente mudei de ideias, porque todos os meus doentes são assim. Mas eu gosto. A realidade, e é isto que eu vos queria falar, todos nós falamos da diabetes como uma doença global. E estamos a falar particularmente da diabetes tipo 2, e eu vou dar o exemplo disso. Porque eu vou-vos falar daquilo que classicamente é diabetes e que classicamente não é diabetes. Mas todos os diabéticos têm. Então, como é que é? Depois, falar-vos da ativação imune na diabetes tipo 2. Classicamente, nós dividimos a diabetes em dois grupos. Está bem, temos os MODIs e as outras coisas, mas dois grupos. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é a diabetes autoimune. A diabetes tipo 2 não é autoimune. Pois posso-vos garantir
que há muito mais ativação imunológica na diabetes tipo 2 do que na diabetes tipo 1. A diferença é que na diabetes tipo 2 a ativação imunológica é secundária a um processo sistémico e na diabetes tipo 1 é aquilo que nós chamamos one-shot disease. Houve um alvo que foi escolhido, foi atacado, foi destruído, veio-se tudo embora e a seguir estamos a lidar com as ruínas. Mas a realidade é que o processo imunológico principal foi muito curto. E na maior parte das vezes nem damos por ele. Quando nós descobrimos a diabetes tipo 1, o processo imunológico já passou há muito tempo. Bom, e depois temos aquilo que para mim é muito importante. Nós há muitos anos atrás, e o António agora falou dos inibidores da SGLT2, há muitos anos atrás, nós víamos a diabetes como um problema de açúcar. Mais doce ou menos doce? Hoje em dia nós percebemos que o problema da diabetes é tudo menos o açúcar. Na realidade, a maior parte dos medicamentos hoje em dia na diabetes, nós já nem ligamos muito ao açúcar. Estamos preocupados com a proteção renal, com a proteção cardiovascular, com a proteção inflamatória e percebemos que o controle glicémico acaba por vir quase por consequência. Não vamos exagerar, mas quase. E depois, eu não posso resistir a falar, porque é a minha área a doença vascular, da aterosclerose, dos lípidos plasmáticos e da obesidade. Porque nós associamos sempre isto à diabetes. Mas, na realidade, nós temos que começar a mudar a nossa maneira de pensar. Claro que nós classificamos as doenças, porque senão ficávamos malucos. Mas um doente não classifica a doença. E a doença não lê livros. A obesidade não acaba no capítulo 5 do livro qualquer. Salta de capítulo para capítulo. E nós temos que começar a olhar para estes doentes, podemos lhe chamar o nome que quisermos. Podemos lhe chamar síndrome X, como foi há muito tempo, síndrome metabólico. Frequentemente nós dizíamos que o doente tinha um síndrome metabólico que se associa a diabetes. O que é que isso quer dizer? Quando tem uma diabetes tipo 2 já não tem síndrome metabólico? As coisas não acabam assim, não param assim, não há fronteiras. E depois fazer uns comentários finais. Bom, a diabetes tipo 1, glicemia, eu vou passar isto rapidamente. Nós começamos a ter a noção que tudo isto, algumas delas são fatores de risco de doença vascular, outras são consequência da destruição estrutural, outras são ainda consequência da disrupção funcional, mas a realidade é que tudo isto funciona em cluster. E temos, de facto, uma disfunção vascular importante, disfunção vascular essa que acaba por condicionar a disfunção orgânica. Só para terem uma ideia, há alguns anos saiu uma teoria interessante na diabetes que dizia que o problema na diabetes era um problema evolucional. Porquê? Porque as células endoteliais não tinham capacidade de processar adequadamente a glicemia. E, portanto, faziam uma conversão pró-oxidante da necessidade de energia. O que significa que, na realidade, a diabetes, na sua essência, na sua nata, não era uma doença metabólica, era uma doença pró-oxidante. E nós falaremos nisto um bocadinho mais à frente. Bom, a realidade é que depois nós classificamos tudo isto, pondo a endocrinologia, a bioquímica, a imunologia, a angiologia, nós podemos lhes dar o nome que quisermos. Podemos classificar a nossa intervenção médica como quisermos. A realidade é que isso não muda a natureza da doença. Bom, então, vamos focar particularmente no aspecto da imunologia por razões óbvias. Este slide pretende ser esquisito. E a ideia é mostrar que há uma quantidade de aspectos, que eu vou tentar apontar, que começam em cima à esquerda com o próprio stress. Stress não é estarmos nervosos hoje por estarmos aqui.
tem a ver com o stress biológico e com a disfunção pelo desajuste entre as necessidades metabólicas e as capacidades de formar energia. E é isso que traduz o stress celular. Mas dizia eu que quando nós temos um stress marcado, isto não funciona. Quando nós temos um stress marcado, temos ativações tão simples como ativações do sistema nervoso autónomo, temos um conjunto de inflamações, que o António já falou de forma muito completa, criam-se mecanismos inflamatórios ali ao meio, as citoquinas, e isto vai avançar, e reparem onde vai aparecer a insulinoresistência. Vocês vejam, isto é quase como a evolução humana na história do planeta. Se o planeta começou há 1 ano, o homem apareceu nos últimos minutos de 31 de dezembro. Na realidade, quando nós começamos a falar de insulinoresistência, já houve um mundo inteiro de coisas que foram acontecendo sem que nós nos estivéssemos apercebido e que resultaram na insulinoresistência. Quando nós olhamos para a insulinoresistência e vemos alguém como eu, elegante, eu não me vou pôr de lado porque não me parece bem, quando vemos alguém com uma obesidade centrípeta, perdão, quando vemos alguém com marcadores inflamatórios e começamos a ter insulinoresistência, nós estamos a ver a ponta de um iceberg que já começou há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Bom, a realidade é essa. A insulinoresistência acaba por ser aquilo que é central na diabetes do ponto de vista metabólico, mas do ponto de vista de estrutura da doença, é um pequeno ponto num esquema gigantesco. Bom, então, deixem-me... Isto não passa, hein? Se calhar está sem pilhas. Ok? Pode passar o slide, por favor. Ok. Bom. Desculpem. Obrigado. Então, a inflamação induz uma disfunção metabólica, a inflamação crónica promove a ativação de outros sistemas, que inclui uma resposta imunológica secundária, e aquilo que vai acontecer, que é uma coisa particularmente interessante, é que esta disfunção na resposta vai promover uma coisa que se chama memória metabólica. E quando nós falamos de endocrinologia, nós falamos da parte metabólica, falamos muito de memória metabólica. E a memória metabólica tem a ver com uma coisa muito simples. O nosso organismo gosta dos hábitos maus. Gosta de ser feliz. E para ser feliz temos que ter alguns hábitos maus. E o que acontece é que quando nós estamos muito tempo a comer bem, confortáveis, a engordar, a ter algum tipo de desequilíbrio, o que vai acontecer é que o organismo se vai adaptar a essa estrutura. E ao adaptar-se a essa estrutura, cria uma memória de capacidade metabólica. Dou-vos um exemplo. Se nós conseguíssemos controlar os níveis de glicémia, e é apenas um marcador, muito precocemente na doença, os resultados que obtemos com os fármacos seriam muito maiores. Porque quando nós dizemos que a metformina, ou a dapaglifosina, ou glibenclamida, qualquer fármaco, reduz a glicémia, reduz em 0,8 a hemoglobina glicada, reduz em 0,7, não interessa. Esse valor foi calculado em estudos de pessoas com diabetes há 5, 6, 7, 10 anos. Se fizermos os estudos, os dados que há
de fazermos estes estudos em pessoas que têm diabetes há 6 meses, se fosse possível, o controle era muito maior. Porquê? Porque o organismo ainda não criou uma estrutura de memória metabólica. Esta é também uma das razões porque perder peso muito depressa não resulta. Lamento. Eu já tentei. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, quando falamos de ativação imune na diabetes, eu não vou querer complicar muito, nós temos uma suscetibilidade genética, temos os fatores, temos fatores constitucionais, depois temos os fatores ambientais, ali, à esquerda, e fatores autoimunes, eu falarei depois deles. E os fatores autoimunes são fundamentais na diabetes tipo 1. Portanto, estamos a olhar para o lado esquerdo do slide, do diapositivo. Enquanto que na diabetes tipo 2, aquilo que vai acontecer é a transformação dos fatores genéticos e dos fatores constitucionais para um padrão metabólico. E esta é a grande diferença. Vocês reparem que a principal doença autoimune, na diabetes tipo 1, quero dizer, a principal patogenicidade é imunológica. Na diabetes tipo 2, há uma mudança direta dos fatores constitucionais, e reparem o que está ali, obesidade, hipertensão, baixa atividade física, que traduzem-se de imediato em alterações metabólicas para já. E, portanto, isto é particularmente importante. Porquê? Porque na diabetes tipo 1, nós não temos, estruturalmente, nós não temos autoinflamação. Nós não temos ativação imunológica, por incrível que pareça. Temos os anticorpos anti-células beta, está bem? Mas estão lá e vão lá ficar o resto da vida. Porque há células B de memória e eles vão se entretendo. Mas não temos a inflamação que é mantida pelo stress oxidativo na diabetes tipo 2. Eu não vou perder muito tempo com isto, mas chamar a atenção de uma coisa. Aqui à esquerda é um desenho que pretende mostrar uma pessoa magra e à direita uma pessoa obesa. E só em termos de olhar, aquilo que nos chama a atenção são duas coisas. Desculpem, eu vou entrar aqui no palco. Eu não tenho muito jeito para formalidades. Posso? E então é assim. Vocês reparem que, vamos começar pela pessoa magrinha. Na pessoa magrinha, os macrófagos têm um tipo M2. Passam do M0, que são os macrófagos naíves, ingênuos, pré-adolescentes, para macrófagos M2, que têm um padrão inflamatório. Não é um padrão inflamatório muito ativo, esses seriam os M1. É um padrão inflamatório que corresponde a uma resposta imunológica tipo 2, que é uma resposta imunológica que tem menos inflamação. Estão ativos, mas com menos inflamação. Quando isto se converte numa doença autoimune, este tipo de respostas não é autoimune. Quando isto se converte numa doença imune, temos, por exemplo, alergias. Mas isso é outro filme. E reparem que as células T têm exatamente o mesmo padrão. TH2. É uma resposta que limita a inflamação conforme nós a conhecemos. Vejam agora numa pessoa obesa. O padrão imunológico é completamente diferente. Vocês têm macrófagos M1, que são macrófagos muito inflamatórios, produzem TNF às carradas. Têm células T de padrão TH1 e TH17, que são os padrões mais inflamatórios. Por exemplo, nas autoimunes, vocês têm TH1 na artrite reumatoide, têm TH17 nas espondilartrites, como a espondilite anquilosante. Portanto, vocês vejam, é o padrão muito mais inflamatório. E interessante, o que vocês têm aqui é o aparecimento de uma célula que vocês não têm nos magrinhos. São os neutrófilos. E porquê que esta célula é importante? Porque é a maior produtora de capacidade oxidante do sistema imune. São muito oxidantes. E, portanto, grande parte da oxidação a este nível é feita por neutrófilos. E é esta oxidação
que vai fazer, eu vou-vos mostrar mais à frente, o esgotamento do nível 3 da resposta mitocondrial. Lembram-se da respiração mitocondrial? Lembram-se da bioquímica e da fisiologia? Por isso é que os internistas têm que saber ciências básicas. Desculpem. Têm. E, portanto, o tecido adiposo vai ser responsável por tudo isto, mas, acima de tudo, há uma ativação imunológica que nós não temos no tipo 1. Ok? Há um padrão pró-inflamatório em modelos animais e mais, nós já experimentámos, estes investigadores, experimentaram inibir diretamente a IL-1. E quando o fizeram, desculpem, isto é muito complicado, mas acreditem em mim quando eu vos disser que isto são ratos controle e isto são ratos que foram submetidos a são ratos que têm uma capacidade inflamatória maior e desenvolveram diabetes. São ratos que acabam por desenvolver diabetes. E aquilo que acontece é que quando nós bloqueamos, reparem aqui, quando nós bloqueamos as interleucinas 6 e 1, nós reduzimos a diabetes nestes ratos. Porque os ratos têm modelos diferentes. E é perigoso estudar os lípidos nos ratos porque são completamente diferentes. Mas aqui temos uma vantagem de acelerar o tempo. Porque nos humanos a coisa demora mais tempo. E, portanto, reparem que nós conseguimos bloquear o aparecimento da diabetes com o bloqueio da interleucina 1 e da interleucina 3. Só para dar-vos também uma ideia, isto são knockouts TLR3. Os Toll-like receptors 3 são receptores para ativadores inflamatórios condicionados por agentes. Ou seja, por exemplo, bactérias e vírus. E num rato que tem tendência a ter diabetes, se nós tirarmos estes receptores, o sistema imunológico inato, aquele primeiro, deixa de ser ativado. E os ratos não fazem diabetes. É irritante, não é? A inibição direta dos TL3 faz com que haja uma melhoria clara da resposta às provas glicémicas. Eu vou avançar isto um bocadinho no interesse do tempo e, portanto, a pergunta é, o sistema imunológico reage às alterações metabólicas? Então, e o contrário? Também é verdade? Deixem-me dar-vos um exemplo de perda de peso e rigidez arterial que nós sabemos que está muito associada ao compromisso endotelial e ao risco vascular. Isto já é um estudo razoavelmente, enfim, 10, 12 anos, 13 anos, 12 doentes, emagreceram, foi-se medir a diabetes, a forma como estavam os seus aspectos metabólicos, vejam o peso deles, de 127 kg para 119 para 109 kg, a hemoglobina A1C caiu de 6.9, 6.3, 6.6, 6.3, e isto é a rigidez, o índice de aumentação mede a rigidez arterial. E como vocês sabem, a rigidez arterial é um marcador de fator de risco importante, não só na hipertensão, como depois na aterosclerose. E vocês reparem como a coisa começou a diminuir. E agora eu vou rapidamente passar isto, só para vos dar uma ideia. Vejam, por exemplo, aqui. Foquem-se nisto. Aqui tem a quantidade de linfócitos CD3. E aqui tem o índice de ativação de aumento de rigidez arterial. Quanto maior a inflamação, quanto maior as células inflamatórias, maior a rigidez arterial. Quando nós começamos a reduzir as células inflamatórias, a rigidez arterial começa a ser controlada. Calma, não há milagres. Até um determinado limite. Porque se nós esperarmos anos, porque é quando diagnosticamos os doentes, as lesões já estão incorporadas. E aqui temos um exemplo da transformação TH1-TH2. Vocês reparem, quando nós falamos TH1, TH2 na imunologia, pensem assim, mais TH1, mais inflamação. Mais TH2. Ok, para estes efeitos, menos inflamação. Vamos pensar assim.
O que quer dizer que o rácio TH1-TH2, quanto maior for, mais inflamação o doente tem. Quanto maior é a circunferência abdominal, perímetro abdominal, maior o rácio de inflamação. Lembram-se daquele slide anterior dos magrinhos e dos gordinhos? Magrinhos, TH2, gordinhos, TH1. Quanto mais gordinho, mais TH1, mais inflamação. Gordinhos é giro, é fofo, mas inflamado. Então, e onde é que este é o problema? Este é o problema na criação celular, intracelular daquela estrutura, o superóxido. E eu vou avançar isto rapidamente porque o superóxido, ou 2N, ou 2 negativo, vai transformar-se em peroxinitrito. Continuam a lembrar-se da bioquímica? Pois. Ok, da próxima vez eu dou-vos uns livros antes de me ouvirem. Desculpem, eu vou tentar não ser muito chato. E então, quando nós olhamos para este estudo vai olhar para a capacidade da mitocôndria. Lembram-se? Aquela fábrica de energia que nós temos? Da mitocôndria poder fazer a cadeia de eletrões. 2 minutos. Ui, então vou-me acelerar muito. E isso significa que quanto maior for a cadeia de eletrões, quanto mais destruída for a cadeia de eletrões, maior a disfunção metabólica. E aqui é aquilo que eu mostrava e é fundamentalmente no complexo 3, que é a passagem final dos eletrões. Rapidamente, 2 minutos. A aterosclerose, porque está muito associada a isto, eu vou passar, monocítios, células T, já foram faladas pelo António, mas chamar-vos a atenção de uma área onde eu trabalho e isto é alguma da nossa investigação. As HDL conseguem estabilizar a membrana das células e eu estou a falar de linfocitos. As HDL conseguem estabilizar a membrana dos linfocitos e aqui vê-se mal. Mas esta é uma outra experiência diferente, nós fizemos vários tipos de experiências. Aqui, desculpem, não se vê bem, mas vocês talvez consigam perceber aqui uma rodela e aqui está outra. Não se nota muito, mas está. É esta vermelha. E se vocês olharem para as ligações, todas elas são esquisitas. A mais bonita é esta, direitinha. Esta é aquela que tem a concentração certa da HDL. Nas outras, ou está oxidada ou está alterada. E o que é que são aquelas duas células? São células apresentadoras de antigênio e células T, ativadoras da resposta imunológica. E quando nós temos a concentração certa da HDL, a ativação da resposta imunológica fica mais tranquila. E então, nós fomos identificar isto é estudo de investigação nossa, alguma delas já está publicada, outra não, e portanto gostei de trazer aqui algumas coisas que são originais, e em termos práticos, se vocês olharem para pessoas ao meio, à esquerda controles, ao meio pessoas com AVCs, e à direita pessoas com doença cardiovascular, vocês vão encontrar que estas pessoas têm a presença de anticorpos anti-HDL, particularmente anti-ApoA1. E até anti-peroxonase, uma das enzimas antioxidantes mais importantes. E se vocês acham que isto pode ser particularmente, reparem, a peroxonase, que é uma enzima antioxidante, fica bloqueada por estes anticorpos. E eu vou passar isto rapidamente para vos mostrar que estes anticorpos estão muito mais altos em doentes com diabetes tipo 2. Já agora uma notícia, na diabetes tipo 1 não existem. Porquê? Porque não houve fatores de oxidação que tenham transformado a HDL num alvo para o sistema imunológico. E nós vemos até a relação destes anticorpos e a concentração destes anticorpos com a hemoglobina A1C. E isto é muito diferente. Reparem aqui, controles, diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2. Não se compara. Muito mais inflamação, muito mais oxidação, muito mais imunologia. Eu vou passar isto rapidamente, porque já disse, e portanto, olhem sempre para a verdadeira origem das coisas. Vão sempre à procura da explicação certa. Por exemplo, na Europa, costumava-se dizer que Jesus era irlandês. E porquê que se dizia que era irlandês? Porque nunca se casou. Porque nunca teve um emprego certo.
e porque o seu último pedido foi uma bebida. Mas nem toda a gente concorda e acham que Jesus é californiano. Porquê? Porque nunca cortou o cabelo, porque andava sempre descalço e porque inventou uma nova religião. Mas na realidade há quem diga que Jesus era italiano. Portanto temos que ter cuidado com as origens. Porquê? Porque ele falava muito com as mãos, como nós. Porquê? Porque ele bebia vinho com todas as refeições. E finalmente, porque ele trabalhava, ou pelo menos a família trabalhava na construção, porque o pai era carpinteiro. Nós achamos que Jesus, desculpem, era português. Porquê? Porque ele seguiu o negócio do pai, porque ele viveu em casa até ter 33 anos, porque ele tinha a certeza que a mãe era virgem e a mãe tinha a certeza que ele era Deus. Muito obrigado por vocês. Estes são os comentários finais. Agradeço o vosso tempo. La doctora Ana Campar nos hablará sobre la interpretación de las pruebas de los anticuerpos. Adelante, doctora. Sí. Olá novamente, estou eu outra vez, desta vez com um tema diferente. Eu vou tentar ser o mais explícita possível num tema que não é muito linear, digamos assim. E, portanto, o que é que o título da apresentação é a interpretação dos testes anticorpos em doentes, sendo que autoanticorpos existem muitos, como vocês sabem, e nem sempre é fácil falar disto de uma forma muito precisa, mas vou tentar. Portanto, começando por uma introdução, no fundo, para falar um bocadinho sobre em que doenças é que os autoanticorpos são importantes. E que são, obviamente, as doenças autoimunes. E o que é que são as doenças autoimunes? São doenças, apesar de tudo, raras, mas que não são assim tão raras quanto isso, 3 a 5% da população. É verdade que a maior parte dos doentes com patologia autoimune são mulheres, e estas doenças, apesar de serem pouco frequentes, ou serem menos frequentes que outras doenças crónicas, são doenças que causam morbilidade significativa, mortalidade, disfunção e incapacidade, muitas vezes, para o emprego e às vezes incapacidade funcional mesmo para atividades básicas, e custos económicos também importantes. Claramente está comprovado que um diagnóstico precoce pode melhorar bastante estas consequências a longo prazo, nomeadamente a morbilidade e a mortalidade. São, como eu já disse, doenças crónicas que causam inflamação significativa, estão relacionadas com uma falha do sistema, da regulação do sistema imune ou da tolerância do sistema imune, e resultam numa forma descontrolada do sistema imune reagir contra si próprio. Na sua etiologia existem vários fatores, ou seja, não são causadas por um único fator. Obviamente, há fatores genéticos, há fatores ambientais e há desregulação imune. Tudo isto contribui para as doenças autoimunes, de forma um bocadinho diferente entre elas, mas todos estes fatores estão envolvidos. E a patogénese passa muito por autoanticorpos e por desregulação de células T. E é uma doença ou são doenças que evoluem com o tempo, ou seja, acontecem em pessoas com predisposição genética, e sabemos que há tendência a haver ocorrência familiar e há fatores genéticos que nós já conhecemos. Depois, isto são pessoas suscetíveis. Há um fator
qualquer que desencadeia depois esta alteração da resposta imune, habitualmente infecções, mas também radiação ultravioleta, alguns fármacos e mesmo o tabagismo. E isto começa nesta fase inicial de iniciação, é quando começam os autoanticorpos a formar-se, e depois há uma fase de propagação com a desregulação mais consistente do sistema imune, e finalmente há as manifestações clínicas, e só nesta fase é que nós fazemos o diagnóstico. A questão é que desde que o processo se inicia até nós fazermos o diagnóstico, podem passar entre 5 a 10 anos, às vezes até mais. Portanto, o processo inicia-se muito antes daquilo que nós conseguimos perceber, da fase em que há doença. E isto é um exemplo de um estudo que foi feito em doentes com lúpus, em que, vocês podem perceber aqui, os primeiros anticorpos detectados foram 6 anos antes das primeiras manifestações clínicas, e só aqui, nesta fase em que estamos, e isto ainda é verdade, é que nós conseguimos fazer o diagnóstico. E estas doenças podem ser sistémicas ou podem ser específicas de órgão. Portanto, há mais de 100 doenças autoimunes descritas atualmente, claro que umas são mais frequentes que outras, e aqui estão algumas, não estão todas, mas estão algumas. As doenças sistémicas, as clássicas, são o lúpus, a artrite reumatoide, e as doenças mais específicas de órgão são, por exemplo, a tiroidite de Hashimoto e algumas doenças hepáticas, como a colangite biliar primária e a hepatite autoimune. São doenças que afetam aquele órgão, não são sistémicas. E os autoanticorpos, onde é que entram aqui nesta fase? Essencialmente para o diagnóstico, mas não só. O diagnóstico das doenças autoimunes é complicado. Pode ser, e é muitas vezes um desafio. Porquê? São doenças que têm uma vasta sintomatologia. Muitas vezes os sintomas são inespecíficos, sobretudo na fase inicial das doenças autoimunes, os sintomas podem ser muito inespecíficos e, portanto, as doenças autoimunes são consideradas como os grandes imitadores de outras doenças mais comuns, nomeadamente as infecções e as neoplasias, por exemplo. Para acrescentar a isto, estas doenças é característico haver um envolvimento não síncrono. O que é que isto quer dizer? Vários órgãos vão sendo envolvidos ao longo do tempo, ou seja, o doente não tem logo todos os órgãos envolvidos numa fase inicial, o que dificulta ainda mais o diagnóstico, e depois há também um fenótipo dinâmico com o tempo. E o que é certo é que nas doenças sistémicas muitos órgãos podem estar envolvidos num mesmo doente, e, para complicar ainda mais, até 1/4 dos doentes têm mais do que uma doença autoimune. E, portanto, como elas partilham sintomas e sinais, isto torna o diagnóstico muito mais complicado. Além de que há também um overlap de alterações laboratoriais, não só de sintomas. E, por último, a instalação destas doenças é insidiosa, habitualmente durante meses ou anos, sendo que chamar a atenção que também pode ser aguda e grave, mas na maior parte dos casos a instalação é insidiosa, o que significa que o tempo nestas doenças é importante para chegarmos a algumas conclusões. Um outro problema, e por exemplo, comparando com o cancro, em que nós fazemos uma biópsia, tem uma célula maligna, é cancro. Nas doenças autoimunes não é bem assim, ou seja, não há um único marcador específico, isolado, que nos diga isto é uma doença autoimune ou isto não é uma doença autoimune. E, portanto, além do quadro clínico ser variado e diverso, a parte laboratorial também é desafiante, porque existem várias alterações laboratoriais, que umas são patogénicas, outras são epifenómenos, e, portanto, nós temos que saber interpretá-las, estas alterações, no contexto ou à luz das alterações do quadro clínico, digamos assim. E como é que diagnosticamos estas doenças? Fundamental, clínica. Sintomas e sinais é o ponto de partida e deve ser sempre o ponto de partida para o diagnóstico destas doenças. E depois excluir causas mais comuns.
E aqui estamos a falar de infecções, toxicidades, neoplasias, são bastante mais comuns e os sintomas podem ser muito semelhantes aos das doenças autoimunes. E depois, obviamente, socorremos-nos de exames complementares. E eu destaquei ali o complementar precisamente para reforçar que a primeira suspeita de uma doença autoimune é clínica. A clínica é que nos vai levar à suspeita, os exames servirão para nós confirmarmos se estamos perante uma doença autoimune ou não. E existem vários tipos de exames que nós usamos, os laboratoriais, imagem, biópsia, etc. Por vezes temos que fazer aquilo que nós chamamos uma prova terapêutica, ou seja, por vezes não temos a certeza, temos algumas pistas de que podemos estar perante uma doença autoimune e muitas vezes o que fazemos é uma prova terapêutica. O que é que isto quer dizer? A maior parte das vezes é com corticoide, damos ao doente uma dose de corticoide durante um determinado período de tempo e percebemos se ele melhora ou não melhora. Muitas vezes temos que nos socorrer disto, isto não é o ideal, mas muitas vezes temos que nos socorrer disto para percebermos se o mecanismo é inflamatório e autoimune ou não, e neste caso se responde ou não a corticoides. Depois temos a questão do tempo, que eu já falei previamente. Muitas vezes temos que dar tempo. Às vezes nós temos a noção que podemos estar perante uma doença autoimune a instalar-se, mas não temos a certeza e muitas vezes é preciso dar tempo. E é preciso explicar isto aos doentes, porque os doentes querem rapidamente um rótulo, não é? Os doentes gostam do rótulo e gostam de o ter rapidamente, mas às vezes é preciso tempo. Depois pode haver outros fatores adicionais, como a história familiar e alguns fatores desencadeantes, nomeadamente alguns tipos de medicações. Há medicações que podem provocar doenças autoimunes ou que podem influenciar o aparecimento de uma doença autoimune e as infecções, e um dos exemplos mais recentes foi o Covid, que nós percebemos que acabou por influenciar o aparecimento de várias doenças autoimunes. Mais especificamente, e agora aqui focando nos autoanticorpos. Os autoanticorpos, há muitos autoanticorpos e obviamente eu não vou falar de todos, nem pouco mais ou menos. Eles têm um papel essencial no diagnóstico destas doenças, num contexto clínico específico, mais uma vez reforço isto, mas também podem dar alguma informação prognóstica em alguns casos. Relativamente ao facto de poderem ajudar no controle ou no follow-up de como atividade da doença, são mais raros os autoanticorpos que têm essa capacidade, embora existam também alguns. Mas apesar disto tudo, o verdadeiro valor patogénico dos autoanticorpos ainda é uma questão de debate, pelo menos em alguns deles, ou em muitos deles. E quando falamos de autoanticorpos, falamos dos anticorpos antinucleares, são os mais conhecidos. Os anticorpos antinucleares, apesar de serem os mais conhecidos e de classicamente estarem associados ao lúpus, como vocês veem ali, não são muito específicos nem muito sensíveis e podem surgir em várias outras doenças autoimunes e inclusivamente até no lúpus induzido por fármacos, pode haver anticorpos antinucleares presentes. Portanto, podem estar presentes em muitas doenças, apesar de classicamente serem associados ao lúpus. Como é que nós detectamos os autoanticorpos? E isto é só para terem uma ideia, não vou prolongar nesta fase. Existem vários testes para detectar os autoanticorpos, mas os mais usados são os testes ELISA, com as suas variantes, e os testes de imunofluorescência indireta. Porquê? Por uma questão de serem mais práticos e de serem mais reprodutíveis, mas evidentemente que os testes mais específicos, mais concretos, são os baseados em células, mas são muito morosos e são difíceis de reproduzir. E como é que nós interpretamos os autoanticorpos, os resultados dos autoanticorpos na prática clínica? No fundo, é aquilo que aqui mais interessa. Retomamos os anticorpos antinucleares. Os anticorpos antinucleares são classificados dependendo das estruturas que eles reconhecem e isso torna-os, em termos visuais,
têm vários padrões diferentes. Aqui estão alguns exemplos. Este é o padrão centromérico, o padrão nucleolar e o padrão citoplásmico. Qual é a importância disto? É que alguns padrões apontam-nos para doenças específicas. Um exemplo, o padrão centromérico aponta, por exemplo, para a esclerose sistémica limitada. Mas, além do padrão, os títulos dos autoanticorpos são muito importantes neste contexto. E títulos baixos de autoanticorpos habitualmente são falsos positivos, mas eu à frente já vou falar sobre isso. E, no fundo, para simplificar, quando nos aparece uma pessoa com um anticorpo antinuclear positivo, o que é que isto significa? Significa que pode ter uma doença autoimune, é verdade, pode ser sistémica ou pode ser específica de órgão. Pode não ter nenhuma doença autoimune e simplesmente ter uma história familiar de uma doença autoimune e tem o anticorpo por causa disso. Pode ter uma infecção ou uma neoplasia, e isto não tem nada a ver com doença autoimune. E nas pessoas saudáveis, até 10% das pessoas têm anticorpos antinucleares em circulação. Portanto, ter um anticorpo antinuclear positivo pode não querer dizer nada. Chamar a atenção que os anticorpos antinucleares, isto tem a ver com o envelhecimento do sistema imune, aumentam em frequência nas pessoas idosas, onde podem chegar até 25%. Ok? Portanto, ter isto em atenção. Isto é um exemplo na tuberculose. Portanto, vocês veem aqui na tuberculose, por exemplo, os antinucleares podem estar presentes em até 40% dos doentes, e o doente não tem nada de autoimune. E mesmo se falarmos no anti-Smith, que é um anticorpo mais específico do lúpus, podem estar presentes até 1/3, até quase 40% dos doentes quando têm tuberculose. E se falarmos noutros anticorpos, o fator reumatoide e o anti-CCP, que são mais específicos da artrite reumatoide, e esta coisa não está a apontar muito, vocês veem aqui, o fator reumatoide tem 60% em doentes com tuberculose, 1/3 a CCP em doentes com tuberculose, ok? Portanto, ter muito cuidado quando temos autoanticorpos positivos na interpretação ou na valorização destes resultados. Depois temos os anticorpos USENA, que são os mais específicos. Para que é que servem? Para discriminar entre diferentes tipos de doenças autoimunes, e alguns deles dão alguma informação prognóstica. Os mais comuns, nomeadamente no lúpus, são os anticorpos anti-DS-DNA, que de facto nos ajudam no diagnóstico dos doentes com lúpus, estão altamente associados com a atividade da doença, nomeadamente quando há atingimento renal e neurológico. Os anticorpos anti-ribossoma P são específicos do lúpus, nomeadamente presentes quando há complicações ou envolvimento neuropsiquiátrico. O anti-SSA está mais associado ao Sjögren, apesar de também ser bastante frequente no lúpus, e está relacionado com algumas manifestações clínicas no lúpus, nomeadamente da pele e o sistema renal e algumas citopenias, e ter atenção que também está associado, portanto, isto nas mulheres grávidas, ao lúpus neonatal e ao bloqueio auriculoventricular congénito nos filhos de doentes com anti-SSA positivo. O anti-Smith, como eu disse há bocado, é o mais específico do lúpus, embora seja pouco sensível, está presente em poucos doentes. Os anti-RNP são frequentes nos doentes com lúpus, mas estão essencialmente associados a esta outra doença autoimune, que é a doença mista do tecido conjuntivo, que associa manifestações de várias doenças autoimunes. E, finalmente, os anti-SL70 ou anti-topoisomerases, que estão associados à esclerose sistémica, sobretudo à forma difusa, embora também possam ser encontrados na forma limitada, são altamente específicos para estas doenças, estão associados a manifestações graves, nomeadamente doença intersticial pulmonar, envolvimento cardíaco e à crise renal esclerodérmica, e, obviamente, isto significa que a presença destes anticorpos está associada a um mau prognóstico e mortalidade aumentada. Ok, e um teste antinuclear negativo. O que é que significa um teste antinuclear negativo? Significa que uma doença autoimune não está excluída, não esquecer as doenças autoimunes que são seronegativas e, em particular, terem atenção que quando nós não conseguimos detectar antinucleares, muitas vezes o que está presente são anticorpos ANCA e outras vezes anticorpos específicos das miosídeos. Estes doentes
muitas vezes têm anticorpos antinucleares negativos. Portanto, antinucleares negativos não significa que não têm doença autoimune. Significa que não têm aquelas doenças autoimunes que estão associadas aos anticorpos antinucleares. Isto eu vou passar à frente. Relativamente ao fator reumatoide, além da artrite reumatoide, obviamente pode estar presente em outras doenças autoimunes, sobretudo o síndrome de Sjögren e doença mista do tecido conjuntivo, mas também pode estar associada a outras patologias, nomeadamente infecciosas, aqui a destacar a hepatite C, tuberculose, sífilis e a lepra, e mesmo outras infecções, além de outras doenças, nomeadamente cirrose, colangite biliar primária e neoplasias, muitas vezes têm fator reumatoide positivo. Daí que, isto eu vou passar à frente, só para destacar aqui que eles têm vários isotipos, o fator reumatoide tem vários isotipos, sendo que o isotipo IgA está associado a manifestações extra-articulares. Portanto, é importante pedirmos os isotipos do fator reumatoide e não só o fator reumatoide por si. E quando é que vamos pedir o fator reumatoide? Numa artrite inflamatória precoce, sem causa aparente, ou quando há sintomas Zika. Os anti-CCP são mais específicos, de facto, para a artrite reumatoide, têm um aparecimento mais precoce e essencialmente estão associados à doença erosiva, à evolução para a doença erosiva e, portanto, a um prognóstico pior nesta doença. Só dar aqui uma ideia de mais dois, os ANCA, que podem ser dois tipos principais, PR3 e MPO, estão associados às vasculites associadas à ANCA, das quais as mais conhecidas são a granulomatose de Wegener e o síndrome de Churg-Strauss. Em termos de testing, são diferentes. O C-ANCA está associado ao PR3 e o P-ANCA ao anti-MPO, e estes dois estão associados a diferentes tipos de vasculites. Chamar a atenção que os ANCA atípicos não estão associados a vasculites e não estão associados e habitualmente são fenómenos secundários a outras doenças ou a exposição orgânica. A sensibilidade dos ANCA é alta se for pedido com um contexto clínico específico. E estas são aqui, depois podem ver, são aqui algumas das indicações em que é recomendado pedir os anticorpos ANCA. Fora do contexto clínico, os ANCA de facto têm uma sensibilidade ou uma especificidade baixa. Porquê? Porque podem estar presentes também infecções, neoplasias, exposição a fármacos, ou pura e simplesmente em pessoas que não têm doença e têm anticorpos circulantes. E finalmente, os anticorpos antifosfolipídicos fazem parte do síndrome antifosfolipídico, também fazem parte dos critérios de classificação do lúpus, e a presença de anticorpos antifosfolipídicos em outras doenças autoimunes que não estas duas, está associada a algumas complicações, nomeadamente a trombocitopenia e a vasculite. Portanto, é um fator de risco para estas complicações. Os principais são estes que vocês veem ali, são os três principais que fazem parte dos critérios, e habitualmente os anticorpos antifosfolipídicos patogénicos, ou seja, estão associados a trombose ou morbilidade na gravidez, são os anticorpos IgG, subtipo IgG, e títulos elevados a altos. Porquê? Porque, isto eu vou passar à frente, desculpem, porque os anticorpos antifosfolipídicos podem estar presentes noutras condições. Estas são as indicações de quando devemos requisitar anticorpos antifosfolipídicos, essencialmente tromboses recorrentes sem causa aparente e patologia gravídica, nomeadamente perdas fetais recorrentes, e para evitar os falsos positivos, ou para reduzir a sua possibilidade, estes testes devem ser repetidos 12 semanas após uma primeira medição. Chamar a atenção que, mais uma vez, além das infecções, os doentes, as pessoas sem doença podem ter anticorpos antifosfolipídicos presentes e, portanto, ter atenção quando detectamos estes anticorpos, se eles são patogénicos ou não. Habitualmente, os falsos positivos são IgMs, títulos baixos e não estão associados a tromboses.
E só para terminar, portanto, e reforçar mais uma vez, os autoanticorpos não são testes de rastreio, são exames complementares quando há uma suspeita clínica, e é neste contexto que devem ser pedidos. Porquê? Porque são inespecíficos e podem estar presentes em várias outras situações, nomeadamente em infecções, neoplasias ou mesmo em pessoas sem doença, e, portanto, devem ser pedidos apenas quando há uma suspeita clínica. Apesar de que, e só terminar com isto, na presença de uma disfunção orgânica ou sistémica aguda e grave, quando não temos explicação, a doença autoimune pode ser a origem. Portanto, nestes casos, pode ser pertinente pedir estes anticorpos, e os resultados positivos devem ser interpretados à luz do quadro clínico e não ao contrário. Ok? Obrigada. Conocimientos. Desafortunadamente no tenemos tiempo para las preguntas, ya inicia la siguiente charla, pero los doctores van a estar presentes durante el congreso, así que si cada uno tiene una duda pueden acercarse, que ellos gentilmente van a responder sus dudas. Muchas gracias, doctores. Una foto adelante y ya.